Olá, boa noite. O tema do nosso projeto é o canhão eletromagnético. O canhão eletromagnético tem por base solenoide de construção caseira. A função é atirar pequenos projéteis. Na primeira imagem, temos a ideia inicial de como é o canhão já pronto. Seu funcionamento é por meio de uma solenoide, que é quando uma corrente elétrica percorre uma bobina cilíndrica. Essa solenoide faz surgir em torno do condutor, que é o fio de cobre, um campo magnético, como ilustrado na imagem 2. Então, precisamos enrolar o condutor de modo que ele forme uma bobina, como é mostrado na imagem 3. O núcleo é um prego ou parafuso de metal ferroso, que pode deslizar livremente dentro do solenoide e é posicionado de modo a ficar parcialmente para fora. Na figura 4, quando ligamos o solenoide a uma fonte de tensão e pressionamos o interruptor, a corrente circulante cria um forte campo magnético no interior do solenoide, que puxa o prego para dentro. Quando fechamos o circuito, na imagem 5, a bobina é percorrida por uma corrente e o campo magnético criado puxa o núcleo, lançando o projétil para frente. Com isso, o objeto é lançado para fora. Uma vez interrompida a alimentação, após esse lançamento, o parafuso desliza de volta para sua posição inicial, permitindo a recarga do canhão. Esse é justamente o princípio de funcionamento do nosso pequeno canhão. Como base de cálculo do nosso protótipo, iremos utilizar a lei de indução de Faraday, que diz que a corrente elétrica induzida no solenoide ocorre devido à variação do fluxo magnético dos fios. Além disso, também utilizaremos a lei de Lenz, pois ela irá determinar o sentido da corrente elétrica induzida no solenoide, que tem sentido contrário às linhas de campo magnético. No primeiro cálculo, iremos descobrir o valor da resistência do solenoide através da resistividade do fio de cobre, comprimento e área da bobina. Com o valor da resistência, iremos encontrar no segundo cálculo a corrente elétrica que está percorrendo o nosso protótipo. No terceiro cálculo, encontraremos o valor do campo magnético que o solenoide está produzindo. E, por fim, nos últimos dois cálculos, encontraremos o valor do torque máximo e da força eletromotriz. O sinal negativo da fórmula da força indica que o sentido da força eletromotriz induzida é em oposição à variação do fluxo magnético. Os materiais utilizados foram fio de cobre esmaltado, fita isolante, cano polimérico, bateria de 9 volts, 3 pilhas de 1,5 volts, metal ferroso, fios de jumpers e interruptor de pressão. O processo da montagem do nosso protótipo, do nosso solenoide, foi envolver as espiras de fio de cobre 500 vezes sobre o nosso cilindro polimérico. Nós pegamos o fio de jumper e ligamos nas pontas do fio de cobre em série com a nossa fonte. Para o primeiro teste do nosso protótipo, da nossa solenoide, alimentamos com 5 volts e identificamos que ela não tinha força e nem velocidade para a atração do nosso campo eletromagnético. Ou seja, o nosso campo eletromagnético não era tão intenso da forma que planejamos que fosse. Então, pensamos no segundo teste. E nesse segundo teste, nós aplicamos uma tensão maior, com 13,5 volts, colocando uma bateria de 9 volts e 3 pilhas ligadas em série. E isso ocasionou uma tensão maior e uma força e uma velocidade maior na nossa solenoide. Então, chegamos à conclusão que para um terceiro teste, para aprimoramento do nosso solenoide, nós iremos aumentar um pouco mais a tensão, diminuir o tamanho do nosso cilindro polimérico e aumentar o tamanho das espiras, as voltas das espiras, para um melhor aproveitamento da nossa solenoide.